No silêncio absoluto das profundezas, existe um reino escondido, um lugar tão distante da luz, tão isolado do mundo humano que parece pertencer a outra era, a outro planeta, a outra realidade. Vamos descer juntos até o local mais misterioso da Terra, um território onde a ciência falha e onde cada descoberta parece esconder outra ainda maior. Antes da descida, deixe seu like e siga o canal Universo Oculto. Aqui, o desconhecido não é o fim. Socorro, a superfície azul que vemos todos os dias, as ondas que quebram na praia, o horizonte infinito, tudo isso esconde o universo inteiro logo abaixo. É impressionante pensar que, com toda a nossa tecnologia, apenas 5% do oceano foi realmente explorado. O resto, os outros 95%, é um território completamente desconhecido. Uma vasta escuridão cheia de segredos. E se descermos o suficiente, chegamos a um lugar que desafia nossa compreensão. A partir de 6.000 metros de profundidade entramos no Reino Proibido, a Zona Oadal. O nome vem de Hades, o deus grego do submundo. E não é por acaso. Lugares como a Fossa das Marianas, a Fossa de Tonga e a Fossa das Filipinas são abismos tão profundos que poderiam engolir o Monte Everest sem deixar qualquer sinal. São as cicatrizes mais profundas do nosso planeta. Um mundo dentro do nosso mundo. Para entender o que acontece lá embaixo, vamos fazer um exercício de imaginação. Pense na pressão de um elefante adulto, com todo o seu peso. Agora imagine concentrar toda essa força na ponta do seu dedo ou em cima de um pequeno selo postal. É assim que seria a força aplicada sobre cada centímetro do seu corpo se você estivesse na zona Dow. A pressão chega a 1.100 atmosferas. São 8 toneladas por centímetro quadrado. É uma força que deveria esmagar metal, pulverizar ossos, aniquilar qualquer forma de vida como a conhecemos. E mesmo assim, a vida insiste em existir. A engenharia humana desenvolveu máquinas incríveis, capazes de atravessar o espaço, suportar radiação cósmica, calor extremo e o vácuo absoluto. Construímos foguetes que viajam por anos até outros planetas. Mas quando tentamos descer até os abismos oceânicos do nosso próprio lar, algo inexplicável acontece. Não é apenas uma falha ou outra, é um padrão. Cabos de aço reforçados feitos para suportar dezenas de toneladas rompem sem motivo aparente. Sensores sofisticados projetados para as condições mais extremas simplesmente desligam. Robôs de exploração, que custam milhões de dólares, param de responder no meio da missão, transformando-se em peso morto na escuridão. Estruturas de titânio, um dos metais mais resistentes do mundo, se dobram e se contorcem como se fossem papel molhado. Isso acontece com frequência demais para ser uma coincidência. É quase como se a Zona Oadal tivesse uma força própria, uma vontade própria, como se aquele ambiente não quisesse ser perturbado e ativamente resistisse à nossa presença. É um desafio direto à nossa capacidade tecnológica. Mas o mais surpreendente não é a falha da nossa tecnologia. É o fato de que mesmo num ambiente tão hostil, onde o aço se desfaz, existe vida abundante e vida impossível, peixes gelatinosos com corpos que parecem feitos de água, que deveriam desmoronar sob a pressão, mas que nadam com uma leveza desconcertante. Anfípodes gigantes, crustáceos que na superfície são minúsculos, mas que nas profundezas crescem até tamanhos assustadores, maiores do que qualquer espécie conhecida acima de 6.000 metros. Bactérias que não precisam de luz solar e sobrevivem alimentando-se de enxofre e metais tóxicos que seriam venenosos para nós. E criaturas translúcidas, quase fantasmagóricas, como se fossem moldes de luz e sombra flutuando na escuridão eterna. E o mais intrigante, muitas dessas espécies só foram vistas uma única vez. Foram filmadas por um robô, catalogadas e nunca mais apareceram. Elas simplesmente somem como se fossem visões de outro mundo. E como se as criaturas não fossem mistério suficiente, há os sons. Em 1997, microfones subaquáticos espalhados pelo Oceano Pacífico captaram algo que deixou a comunidade científica em alerta. Um som de frequência ultra baixa, que foi chamado de The Bloop. Ele foi tão poderoso que seus ecos atravessaram continentes, sendo detectado por sensores a mais de 5.000 quilômetros de distância. A análise do som sugeria que ele vinha de algo vivo, mas o volume era tão imenso que o animal teria que ser muito maior que a baleia azul, o maior animal conhecido na Terra. Outro som, chamado Julia, foi gravado no mesmo ano e dura mais de 15 segundos. Ele soa como um lamento, um ruído estranho que parece metal sendo arrastado por quilômetros no fundo do mar. E tem o Upsweep, um som que é captado desde 1991. Sempre na mesma época do ano, sempre na mesma área do Pacífico e sempre vindo da mesma profundidade. O que esses sons têm em comum? Todos eles vêm de regiões adais,
de abismos onde nenhuma máquina humana conseguiu entrar e voltar para contar a história. Existem lugares específicos no oceano, verdadeiras zonas proibidas, onde as falhas técnicas não são uma possibilidade, mas uma certeza. Nessas áreas, as luzes dos submarinos apagam sem aviso. Os motores falham simultaneamente. Os transmissores de dados deixam de responder, cortando toda a comunicação com a superfície. Isso aconteceu com a Marianas Expedition de 2014. Aconteceu com o robô japonês Cake em 2003, que simplesmente desapareceu. E aconteceu com o Nereus, um dos veículos mais avançados já construídos, que implodiu a mais de 9.000 metros de profundidade enquanto explorava a fossa de Kermadec. Em todas essas ocorrências há registros de oscilações magnéticas anormais, picos de energia que não deveriam estar ali. E elas acontecem em pontos precisos, de forma repetitiva, quase como se fossem fronteiras invisíveis demarcando um território. Para tentar explicar o inexplicável, os cientistas desenvolveram hipóteses ousadas. Uma delas fala de ecossistemas perfeitos e isolados, ambientes gigantescos e fechados dentro das fossas, que nunca foram tocados pela luz do sol e evoluíram de forma completamente diferente. Outra teoria sugere a existência de organismos com uma composição química desconhecida, baseados em enzimas que não apenas suportam a pressão extrema, mas que talvez precisem dela para viver. Uma terceira hipótese, ainda mais ousada, fala de túneis subterrâneos gigantes, cavidades na crosta terrestre capazes de conectar regiões oceânicas distantes, como canais invisíveis que servem de passagem para essas criaturas. Há também a teoria da interferência geomagnética, que diz que nessas zonas o campo magnético da Terra é retorcido pelo encontro entre placas tectônicas profundas, criando anomalias que afetam nossos equipamentos. Existe a hipótese da origem. A vida pode ter surgido primeiro nas profundezas, e o que vive lá embaixo pode ser muito mais antigo e fundamental que qualquer forma de vida da superfície. E por fim, há a hipótese sombria. Há de que existe algo lá, algo inteligente ou instintivo, que simplesmente não quer ser encontrado. É uma ironia profunda. Nós já enviamos sondas para além do sistema solar. Sabemos a composição de nebulosas a bilhões de quilômetros de distância. Mapeamos a superfície de Marte com mais detalhes do que mapeamos o nosso próprio fundo do mar. Mas não sabemos o que existe no ponto mais fundo do nosso próprio planeta. Explorar o oceano profundo é, em muitos aspectos, mais difícil e perigoso do que explorar outros mundos. A pressão esmagadora, a escuridão total e o ambiente corrosivo formam uma barreira quase intransponível. A verdade é que vivemos sobre um enigma, um mundo oculto, um abismo vivo. A Zona DAO não é apenas um lugar. É um lembrete da nossa pequenez, um lembrete de que não somos os donos da Terra. Há forças na natureza que não compreendemos. Há criaturas que talvez nunca veremos. Há segredos que, quem sabe, nunca serão revelados. E enquanto continuamos a olhar para o céu em busca de respostas, os maiores mistérios do universo continuam escondidos aqui, logo abaixo de nós, esperando em silêncio. Se você quer continuar explorando o desconhecido, desvendando os segredos que o nosso mundo esconde, deixe seu like e siga agora o canal Universo Oculto. A próxima jornada começa em breve, e ela será ainda mais profunda. Obrigado por assistir.